Senhoras e senhores, hoje traremos um espetáculo nessa casa esperado por todos. Ele, o mangá impossível, a obra interminável, e não é One Piece. Estamos falando do quê? Hajime no Ippo. E hoje você vai saber tudo sobre essa obra e o porquê que o lançamento desse mangá no Brasil é tão importante. Depois da vinheta. Savara Show. E no ringue hoje comigo, do lado esquerdo, pesando não sei quantos quilos, com mais de 1000 capítulos de Detetive Conan lidos, Seiji! Vamos lá! Cara, de mangá infinito pra mim basta Detetive Conan One Piece, cara. Vamos botar um diminuir pra mim. É isso aí, é isso aí. E do lado dele, pesando outra quantidade de quilos que eu não sei, vindo direto de Interlagos, nosso especialista, boxeador, cara de Hajime no Ippo, Rods! Tá sendo, galera, bora! Bom, bem-vindos ao Subara Show, eu sou o Sogeking e eu vou apresentar esse cast hoje pra gente falar um pouco dessa obra importantíssima, né, pra qualquer pessoa que conhece um pouco de anime, de mangá, no mínimo já ouviu falar de Hajime. Eu admito que não sou um profundo conhecedor da obra, tô começando a ler a obra agora, justamente pelo motivo desse cast, que é o quê? O lançamento do nosso querido mangá de Hajime no Ippo, o mangá que era considerado impossível sair no Brasil, e a MPEG fez a boa uns meses atrás e, de forma surpreendente, lançou o mangá numa edição muito bonita, uma edição 2x1, e a gente vai discutir sobre o porquê que esse mangá é tão importante, por que era tão difícil ele sair aqui e por que você tem que ler também ou assistir Hajime no Ippo. Então, antes da gente começar, pessoal, lembra de seguir a gente lá no YouTube, lá no Instagram, nas redes sociais, TikTok e tudo mais. Dar as 5 estrelas do Spotify e acompanhar a gente no nosso Discord, que aí no nosso Discord você também pode falar com a gente, xingar se a gente falar uma besteira, né? Concordar também, falar qual que é a luta que você mais gosta de Hajime no Ippo, se você gosta de outros mangás de esporte, outros mangás de luta, tudo que você tiver para falar e quiser complementar com a gente, é só aparecer. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre por que Hajime no Ippo é tão importante, por que ele é um mangá tão famoso e a galera tem esse hype em cima dessa obra aí. Acho que um fato legal assim do Hajime no Ippo, né, tá meio naquela geração de pioneiros assim do shonen e do anime mangá geral, né? Então, como ele foi lançado lá entre 87 e 89, né, ele dividiu o palco aí com Cavaleiro Zodíaco, com aquele Dragon Ball primordial, né? Com outros elementos e também não tá tão longe daqueles grandes clássicos lá do Tezuka, a própria referência dele lá do Ashita no Joe, né? Esqueci agora o nome dele. Do Tetsuya Chiba. Tetsuya Chiba, isso. Então, ele tá meio que numa geração transacional desses grandes clássicos lá, né? Do Ashita, do Tezuka e de várias outras, né, lendas, assim, do mangá. E também ele tá junto com essa geração que também é meio referência já pra alguns outros mangakas mais recentes, né? Então, ele coexistiu com muita coisa legal, então ele tá meio nessa zona. E o que é impressionante, né? Não só a quantidade de capítulos, né? Que também é impressionante, assim, mas a vitalidade dessa obra e como que ela é importante também, né? Nesse mercado tão diverso aí que é o mangá, né? Acho que falando sobre Hajime no Ippo, assim, óbvio, né? É um mangá de boxe, né? A gente, né, tá na temática, assim. Mas eu acho que a principal, e até falando um pouquinho, então, pra quem tá mais curioso, né? Acho que a principal diferença do Hajime no Ippo, assim, é que ele cria um cenário mais pé no chão. Então, né, o protagonista, o esporte, ele é baseado na realidade, né? Com as licenças poéticas que a gente tem, né? De qualquer obra assim e tal. E a pegada do Hajime no Ippo, além de botar lá o protagonista pra ele entender e seguir a jornada de conhecimento dele, né? Hajime no Ippo, basicamente, assim, se a gente for resumir muito, é a história do protagonista tentando entender o que é ser forte. E aí tem um motivo do porquê que ele quer entender o que é ser forte, e tem um motivo de como que é a jornada dele pra entender isso, e conhecer pessoas que levam esse conceito de força e o que ensina em cima, né, desse contexto. Então, basicamente é isso, e a história que eles usam pra contar isso é no contexto do boxe, né? Então ele vai conhecer um ginásio de boxe, uma galera lá local, né? E em cima desse contexto do ginásio de boxe, de você ter a sua carreira como boxeador profissional no Japão, né? A obra se passa no Japão lá, e das dificuldades e curiosidades que o esporte traz, ele cria esse cenário que, pelo menos pra mim, aqui é mega agradável e funciona muito legal, assim, como introdução. Hajime no Ippo, pra mim, ele é um mangá muito motivacional, inspirador. É um dos melhores de esporte, sabe? Assim, não vou exagerar, não. Tô falando sério, assim. Pra mim, é um dos melhores de questão de esporte. Ele é longevo também.
tá desde 1990, por aí, cara, isso aí. em publicação. E falar de boxe, ele junto com o Ashita no Joe são os melhores, as referências em histórias de boxe. A gente não vai citar Higine Kakeiro, né, porque não vale a pena. Megalobox é um bom exemplo também. Tá, mas ele é um boxe futurista, né, cara? A gente tá falando real. Uma coisa legal, e aí, como eu falei, o que eu conheço, o que eu li de Hajime no Ippo foi esse volume. Né? Por aquele primeiro volume, e já estou apaixonado aí pela obra. E é uma obra que é aquilo, como... Deve ter alguém que tá ouvindo aqui e nunca viu One Piece porque é longo, né? Aqui é a mesma coisa, cara. Não, ele é mais longo Ele que é mais longo ainda. É um desafio Mas assim, maior. eu nunca comecei Hajime por causa disso e eu tô aproveitando essa oportunidade da MPEG pra conhecer a obra. E uma das coisas que eu achei mais legal desse volume é no pós-fácil. O autor falando sobre o desafio que era pra ele, pessoal, de fazer uma obra sobre boxe. Por quê? Porque ele ama boxe, sempre amou, ele tem uma academia, né, e tudo mais de boxe, só que ele via o Ashita no Joe como uma barreira, porque Ashita no Joe, pra quem não sabe, é um clássico absoluto dos anos 70, lá no Japão, é um mangá muito, muito importante, o Joe, ele é um ícone cultural japonês, muito, né, o mangá é muito bom, inclusive ele eu já li inteiro, é maravilhoso, e ele tinha receio de tentar uma obra na mesma revista, com a mesma temática, e pra pessoa que já viu o Joe, igual eu, Ashita no Joe, pra vocês, qual que é as principais diferenças das duas obras? Não sei se vocês já acompanharam. Eu Ashita no Joe eu vi um pouquinho, mas o que mais lembra em Ashita no Joe é o final, que é o clássico. Né? Aquela cena clássica do final dele. Almocei. Não, que é isso? Ficar assim, sentado naquela cadeira também, não fico cansado. Pô, é pesado pra porra. É bonito, é bonito. Nossa, Não, é brincando aqui, mas é pesado. Não, mas são momentos diferentes, década de 70, então assim, ele é um pouco mais, naquele momento, talvez um pouquinho mais sombrio, algumas questões, a questão de vida, como era, a sociedade. Tem uma crítica política e social, né? Do contexto lá da época do... O Hajime, ele tem uma leveza ainda, sabe? Umas piadolas ali que acontece toda hora, então fica uma história um pouco mais leve em alguns momentos, mas com a questão motivacional. São focos diferentes, né? Eu acho que o Hajime no Ippo, ele tem um fator muito legal, que o núcleo de personagens deles é muito vivo e muito carismático. Então, apesar da gente ter o Ippo ali, depois a gente pode até passar um pouquinho assim, qual que é a sinopse dele aí, né? O que é o Ippo, assim. Mas a história, ela não... ele é o protagonista óbvio da obra, tem o nome da obra em cima, né, do título aqui, mas a galera, todo o núcleo lá, principalmente da academia que ele treina lá, é muito carismática e por ser um esporte, né, todo mundo tá envolvido lá no boxe, então a gente tem a oportunidade também de ver a carreira desses outros lutadores também, né? Então você tem desde o cara que traz o Ippo pro esporte lá, que é o Takamura, a gente, né, já sabe assim, o soft spoiler, né, que né, introduz ele lá pro capítulo, galera. Coisa tipo, assim, de setup do mundo, assim, né, que vai trazer, e aí você vai entender que ele é um veterano, que ele tá numa categoria mais pesada, mas ele é tipo meio a joia da academia, então ele tá numa etapa diferente de carreira, assim como boxeador profissional, e você tem os outros núcleos de apoio, então boxeadores que também estão lá naquela correria de fazer, tem os próprios rivais do Ippo que ele se encontra em luta, e você tem a oportunidade de ver também a carreira deles, porque diferente de algumas outras obras, como a gente tá falando aqui de um esporte individual e que divide por categoria de peso, né? Isso. Então é muito comum você ver o Ippo lutando com um cara da categoria de peso lá, porque é do Japão, só que esse cara ele vai lutar com outro cara que o Ippo também já lutou, porque eles estão na mesma categoria de peso, estão lá buscando títulos nacionais e tal, então é meio que natural eles se esbarrarem também nessa briga de ranking, de posição, de como que eles estão lá, então isso é curioso, assim, então você não vê só o Ippo, né, os personagens estão vivos e aquele mundo tá lá, né, se desafiando pelo ranking do esporte. Isso é bacana, que eu senti, pegando até o que o Sage falou, eu senti essa diferença, que eu acho que o Hajime, aí vocês podem me corrigir, ele puxa um pouco mais pra um shonen, e enquanto o Ashita no Joe é mais um seinen, é uma coisa um pouco mais séria, tem mais os dramas familiares dele, a questão do Ashita no Joe, né, ele é meio que um delinquente, enquanto o Ippo não, ele só entre aspas, mas ele é um rapaz bonzinho, né, ele é um filho muito dedicado, um filho muito gentil, só que ele é meio que o alvo, por ser tão bonzinho, de uma galera da escola, aquela coisa assim, bullying, então ele sofre, ele apanha, e ele se sente muito, muito mal com isso, como ele não consegue lidar com bullying, como ele não consegue se impor. E a partir do momento que ele conhece o Takamura, e ele vê o que o Takamura faz ali com a galera que tá batendo nele e tudo mais, ele vê uma saída para aquela situação dele. E a partir disso, ele começa a buscar a força, ele quer ser forte.
Mas ele não quer ser forte só porque ele quer bater nos outros. Ele quer ser forte pra ele poder se impor, pra ele poder ser alguém, pra ele poder não abaixar a cabeça pra ninguém, nesse primeiro momento, pelo menos. Tem um rolê bonito que, como o pai dele já é falecido, né, na obra, então ele tem essa relação de ser forte com o pai dele, porque ele não conhece, ele perdeu o pai dele já na infância, né, então ele tem poucas memórias lá do pai dele, mas ele lembrava, e a mãe dele, né, os familiares, amigos lá falam que o pai dele era uma pessoa forte, e aí isso meio que desperta, ele vê o Takamura e outras pessoas que são fortes, desperta essa vontade de conexão que ele tem com esse conceito do que é ser forte, pra ele entender melhor o pai dele, pra ele entender melhor o conceito dele de ser um humano legal, né, ser forte não no sentido de força física bruta, né, mas ser forte, né, no geral, assim, na referência, né, ser uma pessoa forte, né, tal. Então, isso eu acho que é um motim, assim, bem legal pro tipo de situação que ele tá aqui, né, a gente tá no brutalismo, o boxe, né, a gente sabe, é um esporte de combate, né, então tem essa brutalidade, fisicalidade do esporte que é natural, mas não é sobre força, sobre, né, imposição física das pessoas, é sobre ser forte pelo que você é, assim, o Takamura, no próprio antagonismo que ele faz lá com a galera que tá fazendo, tipo, um bullying lá no Ippo lá, você vê a diferença, né, não só física, né, de posição, mas até de postura, né, que o cara que tem acesso a esse nível de grandeza, né, que é pelo boxe, aura, no caso, né, aura. Ele farma aura. Então tem um rolê bem legal, assim, tipo, e como é um negócio bem pontual, ele abre pra muita coisa. O que é ser forte, né? Tipo, é um conceito, tipo, muito aberto, assim, pra você entender. E como a obra vai esbarrando com esses temas, com a força das pessoas, como coisa assim, é muito legal, galera. Muito legal, assim, no progresso. Na verdade é uma coisa interessante, porque a pessoa que não conhece nada de boxe, não entende nada de boxe e olha o boxe por fora, pensa que é só um esporte totalmente brutal. Perfeito. Né? Mas ele tem muito mais camadas, né? Porque a gente fala de uma pessoa que a única oportunidade da vida, às vezes, pode ser isso. O boxe, até porque praticante de boxe não é o cara rico, milionário que vai lá praticar. Às vezes é a pessoa que é tênis, pobre, né? é difícil pra caramba. É a única oportunidade que tem, sim, e é uma vida difícil também. Que o esporte dá, né? Tá lá no boxe. São poucas oportunidades, o cara tem que ganhar, o cara tem que ralar, ainda mais tem que fazer, por exemplo, véspera de a pesagem tem que fazer uma dieta rigorosa, com alimento, ficar abaixo do peso, aí vai chegando na luta cansado, desgastado e pouco hidratado, né? Eu acho que esse ponto que você falou é importante, até pra galera aqui que não vê a Hajime ainda. Eu preciso saber de boxe pra ver Hajime no Ippo? Não, na verdade ele melhora, né? Na verdade, ele é um ótimo exemplo de anime de esporte, daquela pessoa que não conhece nada do esporte e ele te apresenta o esporte. E você consegue entender e conhecer mais. Tem vários outros animes de esportes que são assim, né? Hajime no Ippo, pra mim, é um dos melhores em questão de boxe pra você entender como funciona o boxe. Ele começa do zero a carreira, né? Então, tipo, o Ippo é um bom orelha, assim, pro boxe, né? Porque o que ele tá aprendendo é o que você acaba absorvendo. Lá, vou aprender a fazer um jab, vou aprender a posicionar o quadril, vou aprender a, tipo, me defender. Então, são conceitos de boxe que ele vai elaborando e vai evoluindo, né? Conforme o Hajime no Ippo é que nem Slandan, que é o cara que não sabe nada. Eu senti muito de Slandan aqui. É o protagonista que não sabe nada. E assim, mas ele tem um potencial, pessoas veem que ele tem um potencial, ele vai aprendendo, vão explicando as regras pra ele vai entendendo mais ainda e vai melhorando. Acho que a grande diferença é que ele já tem ali um dom logo desde o começo, assim, ele tem uma coisa, um talento dentro dele já. Eu acho que o Sakuragi, ele meio que vai sendo lapidado, ele tem só o porte. O Sakuragi o Ippo, ele já começa com um dom um pouco mais aflorado que o Sakuragi, né? E a gente vai aprendendo técnicas e terminologias do boxe, sabe o que é um jab, um upper, um gazelle punch, o Dempsey Roll, por aí vai. Tem uma referência, por exemplo, até o boxeador brasileiro aqui, o Éder Joffrelli, referenciado no comecinho aqui do... Quem será ele, né? O galinho de ouro, porque ele faz uma luta no Japão e o velho na história aqui, ele vê essa luta, né? E aí, tipo, marcou... Era um pouco aquela mística que os eventos esportivos grandes tinham antigamente, Muhammad Ali, né? Eram eventos, né? Você tem esses lutadores no seu país e tal, e aí o Éder Joffre marcou o treinador do Ippo, né? Então eles referenciam por causa do uppercut lá que ele fazia de um jeito e tal. Então é isso, assim, né? Tipo, ele mistura o esporte, tem referência ao Mike Tyson, né? Porque tá acontecendo, o Hajime no Ippo, ele se passa nos anos 80, né? A história, né? Então ele tem um pouquinho da 80 pra 90, na verdade, 89. Assim. 89. E aí, tipo, começa no 89, então tem isso, né? O Mike Tyson tava lá no auge lá, tem outros lutadores lá que estão, então tem tudo isso, assim, o ápice talvez do boxe foi nessa época aí, né, teve o Ali lá que, tipo, né, dominou o mundo, né, mas, tipo, acho que o ápice, assim, como esporte, assim, da galera ficar se interessada, acho que foi nos anos 80, teve final dos anos 80, anos 80 pro 90, né, tinha reflexo do Ali e tinha esses grandes lutadores aí. Pô, eu via Mike Tyson lutando, cara, com o Vander Holyfield ali na época. E a revolta de todo mundo esperar a luta acabar em 30 segundos, que é o que acontece, não, mas era legal ver as batalhas, sabe, os infights, né, sabe,
aquela distância curta, você leva porrada, aguenta, tenta derrubar. Fora que eu também cresci vendo os filmes do Rock, né? Que também ajudou a popularizar cara, pra caramba. Se você gosta de Rock Balboa, cara, isso aqui é a evolução natural, ou ao contrário, né? Você gosta muito de hipo, pra você cair do Rock também é 2 pesos. Não, o Rock Balboa você aprende a não lutar boxe, sabe? Ele é mais um drama, vai. Assim, é mais um drama e como não lutar boxe, sabe? Que é só apanhando. É só apanhando e não levanta a guarda de jeito nenhum. Não, e é curioso que eu até comentei aqui no off antes da gravação que eu não acompanho boxe, mas eu gosto de obras sobre boxe. Então, Maneiro. Rock, por exemplo, eu vi todos os Rock. Legal. Vi o Ótimo. Creed 1 e 2 também, só não vi o terceiro. Então, não tem? O Creed 1 é maravilhoso. É um filmão. É um filmaço, Ah, assim. então não vi o 3. Total. Preciso ver O o 3. terceiro tem referência do Red Bull. Outros preciso filmes ver. também, tipo Toro Indomável, Menina de Ouro, são filmes Só- muito Bom, hein? Só coisa boa. Mas assim, uma outra coisa que eu peguei de Slandunk aqui, Ok. que eu acho que deve desenvolver mais, até pelo que você falou, Rods, Aham. é a questão das rivalidades, que eu gosto muito. Maneiro. Tipo assim, o rolê do Miyata ser o primeiro rival, Qual dele? e aí... Meio amoroso, É. quase. E aí tem o negócio da primeira luta, tem o negócio... galera, primeiro volume, tá? É contexto. Primeira luta, o negócio da segunda luta, aí dá o contexto do porquê que o Miyata luta, e fica aquela coisa, tipo, de você sabe, vai ter mais. Lembra muito também a questão com o Nekoma Sim. no Haikyuu e tal. Isso é uma coisa que é constante, como que tem esse carisma em todos os rivais? Cara, e tudo todos. mais? Às vezes é até difícil, porque ele bota um background tão legal, às vezes, nos adversários do Ipa, porque a gente sabe, ele vai ter uma carreira de boxeador e ele vai enfrentar pessoas. Uhum. E às vezes o background das pessoas assim é tão sofrido quanto, né? Que você fica, pô, e você podia perder, né? Pô, eu senti isso, né? Eu senti isso, pô. O cara tem o negócio do pai dele, não sei o quê. Mas é legal porque é um pouco do esporte mesmo, assim, né? Você tem esse dilema de, pô, todo mundo tem seus motivos e, cara, o esporte é isso. O boxe em si, assim, ele é um dos esportes que eu gosto muito porque ele é muito democrático, sabe? Tipo, você tá numa mesma categoria, é um esporte individual, e você resolve ali com seus recursos em cima dos recursos do cara lá, né? Então, tipo, não tem muito, às vezes, eu joguei mal, mas o meu time resolveu pra mim. Não, eu joguei mal, mas o cara lá tava num dia, tipo, coisa assim. Principalmente por ser um esporte individual e de luta, né? Tem um pouquinho desse drama da batalha. A gente sabe, né? A humanidade é feita de batalhas aí, o esporte de combate simulam essas situações, né? De você ter que superar algo, né? Em física. Né? E é legal ver, porque o Ippo, ele tem a motivação. Ele é um cara fraco, todo mundo sofria bullying, ele sentia fraco, impotente, e aí ele viu um lutador de boxe e ele pensa, eu quero mudar. E onde eu vou mudar? Lutando boxe. Por quê? Porque eu acho que é o único jeito. Então ele vai aprendendo, à medida que ele vai lutando, ele vai amando o esporte, e ele vai entendendo e vai evoluindo. E assim, o cara que é o esportista nato que é o cara que adora esse esporte, né? É o esportista dele. Tipo, de curiosidade, então vai pro Sogeking, pra galera aqui que tá curioso sobre a Juno Ippo. Então é isso. É a história de um cara que tá começando no boxe. A gente tem, sei lá, o resto da academia que também tá na carreira do boxe. Ele vai ser bem didático em como que você luta, como que você se defende, coisa assim. Mas ele é didático também no universo do boxe. Então ele vai falar do estádio de boxe do Japão lá, o Koruken, que tem as lutas, e existe mesmo, né? Esses estádios, eles existem, né? E aí, como que é importante culturalmente pra galera, tem até, eu acho que é no começo, uma das primeiras lutas que ele vê lá, ele vê tudo vazio, e conforme se aproxima das lutas principais, o estádio vai enchendo, vai dando clima de luta, né? Que é aquele negócio de você assistir um esporte, quem já foi em qualquer ginásio, qualquer evento grande esportivo, entende um pouquinho de como é coletivo e como é gostoso também você torcer ou acompanhar um esporte, assim. Então, a parada, assim, do Hajime no Ippo tem esse progresso do Ippo, que é, pô, mega legal, e tem o progresso como boxeador. Então, imagina que você tá vendo o modo carreira de um boxeador, assim. Então, desde que ele entrou no ginásio sem saber dar um soco, até ele, sei lá, brigar pra conseguir ganhar um título nacional e, quem sabe, olhar até pro mundo, assim, né? Porque o boxe é isso. Então, tem as dificuldades, tem a categoria de peso. Então, quando ele tá, às vezes... Tem pessoas que têm dificuldade de se manter naquela categoria de peso, né? Então eles têm que fazer dieta, têm que fazer cortes, esse tipo. Tem gente que, né, até uma curiosidade legal, tem gente no UFC lá que consegue, faz a pesagem e depois engorda 15 a 20 quilos no outro dia da luta, assim. Então uma técnica que tem até, tipo, no boxe profissional também é isso, geralmente, por que os caras estão mega sofrendo lá? Por que eles não mantêm, principalmente no profissional, né? Tem 2 tipos de boxe, assim, principais, assim. Tem o amador, que é o que a gente vê mais nas Olimpíadas, né? Só de azul e vermelho,
vermelho, né? Um É mais, capacete ali. é né? mais sobre pontuação, usavam os capacetes porque são muitas lutas, né? São só 3 rounds o amador. E tem um profissional que é esse que a gente tá mais acostumado com o Popó, com o Holyfield, o Maguila, né? Que é o mais focado em nocaute, né? As regras são iguais, as pontuações, lá os juízes veem, mas a gente tá mais... Como as lutas são maiores, né? De 4 a 10, 12 rounds, então é mais comum você ter nocaute e ter pessoas que usam estratégia de nocaute, né? No Olímpico é mais difícil porque é tão curto que não dá tempo de fazer, e também se você vai pra muito nocaute, você acaba encurtando sua vida de atleta no boxe olímpico, porque você tem que lutar, sei lá, na semana inteira. Ah, sim, é. E o boxeador, cada um tem uma estratégia. Por exemplo, o Mike Tyson, ele é nocaute. O Mayweather, por exemplo, ele aguentava os rounds. Tipo, tal qual, sei lá, um RPG que você vai ter o arqueiro, vai ter o paladino, você vai ter o cara que bate mais forte, vai ter o cara que ele é especializado em defesa. Então ele se defende, na hora que dá uma brecha, ele, tipo, consegue, eles chamam de contra-ataque, né? É. Então, tipo, tem esses estilos, assim, que ele vai O cara em fight, que tem distâncias curtas, o outfight, que são distâncias maiores. E aí dá esse Joaquim Pô. Isso, exatamente. Eu falo por mim que eu não gosto de anime de esporte que tem poderzinho. Ok, é igual pro gado. Eu gosto muito de shonen. Eu vejo One Piece, eu vejo os caras usando Akuma no Mi, caramba, mas de esporte eu prefiro quando é uma coisa mais pé no chão. Sem nomeação, né? Chute não. Trivela. Chute do dragão, não sei o quê. Eu prefiro. Mas assim, eles conseguem dar esse dinamismo do poder focando justamente nisso, na habilidade do cara, na técnica que o cara tem mais apurado. Nesse primeiro volume mesmo, tem a questão do dash, a questão da distância, do counter, de como que ele vai dar o uppercut, né? Então, isso eu acho muito legal, porque você meio que realmente entra dentro do universo do esporte, com aquelas ressalvas São os golpes nomeados, né? Então, exatamente. Assim, algumas vezes eles floreiam demais, tá? Assim, não é tão demorado os golpes, mas é legal assistir, vai. Mas tipo assim, então pra quem ainda tá entendendo, então é isso, é a jornada de um garoto lá que quer ser forte, ele vai entrar nesse mundo do boxe. Você tem essa jornada do boxeador, então você vai ver ele tentando se candidatar à licença de boxeador profissional, passando pelas dificuldades lá do boxeador. Eles falam tem uma parte social também legal, né? Os sacrifícios que os esportistas fazem, né? Porque no Brasil a gente sabe que é bem difícil por causa da cultura do futebol, mas lá, no Japão também não é exceção, assim, né? Qualquer esporte que não seja o esporte alvo, assim, do país, né? Que seja o mais popular, a gente eles esbarram com as dificuldades financeiras e lógicas e práticas do esporte, né? Então, como não é um esporte que é de foco principal, então às vezes a galera não é tão bem remunerada, então eles não conseguem, às vezes você vê a maioria dos caras aqui, eles têm tipo bicos ou empregos de meio período pra conseguir conciliar com a rotina de lutador profissional, né? Porque não pagam ainda o suficiente, né? Na dinâmica deles. Então, assim, é um universo muito rico em cima dessa realidade do boxe, não só do Japão, mas pincela um pouco com a mundial, assim. E aí mistura com a parte lúdica da história, né? Que é você ter os protagonistas carismáticos. Tem um rolê que não sei, já comentou, assim, o humor de Hajime no Ippo é muito leve, muito pontual, assim, muito divertido, assim, né? Tipo... Tá, tem alguns que ele exagera. Assim, desde a piada sutil, bonita e delicada, assim, que você dá um sorrisinho de canto de rosa, até, tipo, muita piada com pênis, assim, que a galera chama assim, o cara elefante. Por que elefante, meu Deus do céu? Então eles balanceiam, assim, o humor é divertido, assim, acho que, tipo, tem uma hora lá que o Ippo tá tentando imitar o Takamura, e o Takamura, tipo, ele começa a fazer tudo igual, assim, então sai daqui, né, você é minha sombra, não sei o que, tipo, que fica cômico, assim, né, o jeito dele imitando, assim. Então, tipo assim, eu, óbvio, né, com todo o viés aqui, não deixo de esconder aqui, é a minha obra favorita de mangá mesmo aqui, assim. Seu mangá da vida. Meu mangá favorito aqui, se a gente entrar aqui, um Rhodes contra 30 outros mangás favoritos, eu defendo do Ippo aqui tranquilamente, porque eu gosto e me identifico muito com os recursos que tem nessa obra, assim, e comunicou muito forte comigo, assim, a ponto de eu começar a praticar boxe, não só por causa de Hajime no Ippo, mas, tipo, lá atrásão, né, sei lá quantos anos atrás, uns 12? Nossa, faz tempo, faz hein? Tempo, né? Faz tempo. Né? Então, cara, eu pratico boxe, sei lá, uns 12 anos, sei lá. Não contínuo, né? Porque haja dor de cabeça, mas, tipo, né? Dentro das minhas limitações aqui, né? CLT, né? Fazendo a correria. Mas eu entrei no esporte e me identifiquei mais ainda com a obra por causa disso, assim, pela possibilidade, esse pãozinho que ele deu aqui, né? Pra quem não sabe, Hajime no Ippo, né? Na verdade, é tipo, entre aspas, assim, é primeiro passo, assim, né? Um trocadilho, né? É um trocadilho pra primeiro passo. E aí, meio que Hajime no Ippo foi pra mim um primeiro passo, assim, pra entrar no esporte de boxe, assim, e gostar de verdade, assim. Eu já sempre gostei de praticar esporte, futebol, a gente sabe, né, aqui é nosso cenário nacional, mas
quando eu esbarrei num esporte individual, assim, que nem o boxe, assim, os desafios que ele dá, porque você é meio que limitado a você mesmo, né? Ele é muito... Ele não é um esporte que ele é muito... como fala, tipo um xadrez, você tem 80 mil aberturas, ou vôlei lá que você pode sacar e o cara vai devolver. Tipo, você tem, sei lá, 6 golpes básicos, algumas defesas básicas lá, e aí você vai polindo isso e criando variações pra você melhorar. Então, parece que ele é simples, mas aquele rolê, tipo, de assim, é simples de entender o básico lá, tipo, são praticamente três socos, assim, ó. É o soco reto, que é o jab e o direto, os socos cruzados, que são, a gente chama de hook, ou gancho, né? E tem os que são, eles são mais horizontais, né? Então, tipo, ele vem daqui, e tem os socos que a gente chama de vertical, que são os ganchos, os uppercuts, né? Que eles vêm mais pra cá, assim. Então, em cima disso, tem toda uma variação de esporte que a galera faz, mas são 3 socos, reto, horizontal e vertical. E aí, tipo, em cima disso, a galera vai criando, tipo, um infinito, assim, de possibilidades, né? O cara ser canhoto ou destro, não sei o quê. Então, cara, assim, se eu ficar falando de boxe aqui, a gente destrói. Fica o dia inteiro. Cara, mas aí, assim, por exemplo, eu curto anime de esporte e, assim, mesmo pegando os longos, vai, tipo, um Haikyuu tem 45 volumes, outro que eu lembro que é muito longo, que eu não acompanho é o Yowamushi Pedal, que eu acho que tem quase 100 volumes, mas, no geral, não são tão longos. Como que se sustenta uma obra, tipo, sobre boxe com, tipo, mais de 100 volumes, mais de 1000 capítulos? Como que ele faz? Como que é o andamento da história? Como que ele faz a gente, tipo, sempre querer ler o próximo capítulo? Ok. Rota, explica isso. Bom, então, mais tipo, de 1000 capítulos de boxe. Como? Como que sustenta, né? Como faz? É fácil, tá, galera? Só que não, é tipo assim, eu acho que é o progresso da carreira do Ippo mesmo, né? Como você compra a dor do protagonista, né? De querer melhorar no esporte lá. E ele vai dar os motivos dele de por que o boxe fica tão importante na vida dele, né? Como motim, tem gente que fala que é propósito, não sei o que. Então ele tem essa relação de querer melhorar no esporte por causa disso. E melhorar no esporte e tá num ginásio de boxe profissional leva ele aos desafios do esporte, né? Então ele vai começar, sei lá, a fazer torneios de iniciantes, vai ter os desafios, vai passar pela fase de iniciante, vai começar a fazer torneios regionais, ou tipo, tentar entrar em ranking pra entrar nos torneios regionais, até o nível de ele conseguir lutar em torneios nacionais, né? Então, na nível de ele tentar ser, a gente sabe, tipo, é o que o pessoal fala dos cinturões do boxe, né? Então ele ganhar um cinturão, ou disputar um cinturão de melhor na categoria dele, assim. E esses desafios que são intimidadores, porque é o rolê de expansão de mundo, né? Então, ele tá lutando com iniciantes, então ele tem as limitações deles, os iniciantes também têm as limitações deles, porque eles estão, né, num momento de carreira ou de luta já diferente, né? Aí superou-se aqueles desafios, vai vir tipo quase um Dragon Ball Z, só que eu acho que bem feito, assim, em escala de poder, né? Sim. Aí sim vem desafios maiores. Acho que, a crítica aí, hein? A crítica, hein? Velada, né? Crítica velada. Mas, e aí vai vir um... Então, se ele tá ganhando dos caras que são iniciantes, agora você vai começar a ver os caras que são a nível regional lá, o cara que é da cidade. E aí você vê que, tipo, já tem todo um abismo entre ele e aqueles caras. Como que ele vai compensar isso lá com o que ele tem de talento lá. E aí acaba sendo também um embate de vontades, né? E aí, meio que, então, a obra se sustenta nesse progresso do Ippo, de escalando, entre aspas, a escada do boxe lá, né? De querer chegar nos topos mais altos. A gente pode falar até de mundo, né? Tem personagens na obra que lutam títulos mundiais lá. Então, tipo, a gente vê, né? Que é o que é mais comum, assim, né? A gente chegar na gente, né? A galera que tá lutando títulos mundiais lá e tal, né? Tem boxeadores aí que tem, o próprio Popó aqui nosso aqui, né? A gente sabe, né? O Éder Joffre foi também. Então tem esse rolê do progresso de carreira do Ippo e tem esse rolê extremamente carismático do núcleo dele. Então o Ippo lá tem o Takamura e você também vai acompanhar a carreira do Takamura. E ele, como ele tá no momento mais maduro já, ele já, acho que a gente já abre aqui com ele lutando um título que é a nível meio que nacional lá. Ele, tipo, não tá, tipo, tão local, iniciante lá. E aí, como ele tá mais avançado de carreira, obviamente a gente vai chegar em lugares mais longe com o Takamura e, obviamente, ele vai enfrentar inimigos mais técnicos, mais completos, e ele vai ter que também se pôr desafio. E aí, no meio disso, você tem os dramas pessoais dos personagens, né? A gente sabe, o anime mangá ama colocar um drama, assim, né? Então, você tem esses contextos de como que são as pessoas, como que são os estrangeiros no boxe, né? Às vezes tem gente que vai fazer, tipo, que tem lutadores que são estrangeiros que vão esbarrar no Ippo no cenário nacional japonês. Por que o cara, sei lá, é da Rússia, tá treinando lá no Japão? E é o Drago, entendeu? É tipo... E é uma óbvia referência, né, ao rock, né, e o boxe soviético, né, que tem uma escola também diferente. Ele fala de escolas de boxe, de estilo, né, então tem, sei lá, estilo mexicano, que é mais porradeiro, estilo soviético, que ele é mais solto, estilo inglês, que é um pouco mais clássico. Então, assim,
ele é muito recheado de conhecimento a nível de você não precisar repetir conceitos, sabe? Então você absorve um conceito, não sei o que, na hora que você tá vendo já tá indo pra um próximo lá, ou tá falando de outro problema, sei lá, às vezes o cara numa categoria de peso mais alta, sei lá, falar de distância de luta já vira um problema, porque alcance já ou dependendo da categoria de peso, o corte de peso é um negócio fator. Então assim, ele tem uma overdose de novidades que meio que sustenta essa camada de 1000 capítulos de novidades, assim. Então onde você vai falar, sei lá, de títulos pacífico, eles chamam de, como que é o nome? Acho que é Pacífico Asiático, assim, quando ele começa, não a nível mundo, mas tá falando lá de Ásia, de Oceania, dos outros países lá asiáticos lá, tipo Indonésia e tal, né? Então, tem isso, assim, eles barram muito nisso, e tem uma parte que, tipo, é 50%, isso, tipo, é 50% da obra, tá, galera? Tipo, os outros 50%... Só 700 capítulos. Os outros 50% de como que a progressão acontece, pelo menos pra mim, assim, de destaque, é na parte humana dos personagens. Então, você vai ver o Ippo e a rotina dele ajudando lá o barco de pesca da mãe dele, como que você vai entendendo essa história, o Takamura com a história dele, não sei o quê, a história do treinador, de por que ele virou treinador de boxe, os caras lá, o cara que trabalha no restaurante meio período, ele vai achar uma namorada, aí você vai achar engraçado as situações de conhecer, ou o Ippo, uma hora vai tentar conhecer alguém, então, tipo, tem esse tipo, slice of life, tipo, da vida deles lá, né? Porque que é importante, né? Que humaniza, né, os personagens. Isso, exatamente, porque tem muito, assim, eu sei que é meio chato você ficar comparando, mas às vezes é uma forma da gente tentar assimilar, assim. Tem muitas obras, principalmente que falam de esporte, que às vezes você não tem esse respiro tão legal na vida pessoal, e pior ainda na vida complementar dos personagens e tal. Porque às vezes você fica no pessoal, não, você entende lá o núcleo lá, mas você não tem aquele mundo rodando lá. Então, pô, você vê o jornalista de boxe acompanhando as pessoas, ele tenta... ele foi ver o Miyata lá, que era um jovem promissor, conheceu o Ippo, e aí por causa disso despertou ele lá, mas depois ele vai estudar outro cara. Então tem outras coisas, você vai, sei lá, conhecer fisioterapeuta que não sei o quê. Então assim, tem um núcleo de personagens muito legais, assim, que esbarram com o tema, assim. E tipo, todos eles são muito carismáticos, que nem eu comentei, assim. E o Jorge Morikawa aqui, ele tem uma escrita muito boa, assim, nesse nível de saber colocar informação com a leveza da piada, ou pra colocar um assunto mais dramático ou sério, assim, sabe? Então, tipo, ele é um cara que manja muito, assim, tipo, de escrita, né? Ele já tinha tentado serializar lá 3 obras lá que foram canceladas, ou 3 ou 2, eu não lembro agora. Que é 3. E aqui, tipo, era, entre aspas, a chance de ouro dele, ele foi de cabeça. E deu certo. Mas, e aí, assim, a pessoa tem uma pessoa que ela tá interessada em Hajime no Ippo. Ok. Ela viu que esse mangá saiu, mas a gente sabe que mangá hoje em dia não é barato, mesmo a MPEG tendo feito uma putação de o mangá sair num preço convidativo pro preço atual. Esse mangá tá saindo R$ 42,90, até o volume 15 vai ser R$ 42,90, equivalem aos 30 primeiros volumes japoneses. Mas se a pessoa não tem acesso, não tem uma condição de comprar, o anime vale a pena? O anime é bom. O anime é bom, cara. Muito bom. Cara, assim, estamos falando de uma época que a Madhouse fazia coisas muito boas. Putz, não sabia que era da Madhouse. Hoje em dia a Madhouse tá fazendo One Dance e o pessoal criticando que ele dança em CG feio pra caramba, né? A primeira temporada, ela tem aquele anos 90 like, assim, de anime, sabe? Tipo Cowboy Bebop, né? Aquela estética visual. Aquelas cores. Assim, apesar dele ser um anime velho e tem a época de animação da época, mas ele é bom, né? A jeito da animação, a história, trilha sonora que é excelente, sabe? E ele não tá E são 3 temporadas ainda. E aí, pro Hajime no Ippo ainda tem o plus que, por ser um anime de esporte e de combate, você tem o bônus de ver o combate acontecendo animado, né? Então os golpes... Porque aqui você enxerga em quadros, né? Apesar de... Isso é outro destaque aqui, eu vou ficar toda hora falando bem aqui de Hajime no Ippo, né, galera? Mas, tipo, ele é o traço do mangá, assim, tipo, é impressionante como ele faz as rotações, os quadros, tipo, imagens dinâmicas, assim, tipo, de um quadro, a cabeça aqui, significando que o cara tá, né, projetando, né, a esquiva dele pra aquele lado, o golpe vai fazer aquela torção. Tipo, os quadros de Hajime no Ippo, assim, são muito ricos, assim. Você pega, tipo, folheia, assim, se tiverem oportunidade, vocês vão ver, assim, tipo, é muito complexo já o nível de entrega de técnica que você tem no primeiro volume do negócio, assim. E só melhora. Depois o cara vai estudar fisiologia, anatomia humana pra melhorar ainda mais, tipo, como que ele posiciona lá os golpes, coisas assim. E o anime exponencia isso, né? Tipo, bota lá a trilha sonora, bota lá as coisas, o som de gongo, né? O narrador, né, falando, né, nocaute, não sei o quê. Então, tipo, dá aquela emoção de anime de esporte, assim. Na verdade, a comparação que você pode fazer, vou ter que fazer de nossa comparação, é com o Slandunk, a animação dele. É a mesma ideia da animação a animação da época que tinha, mas é uma animação de qualidade, sabe?
A cadência pode ser um pouco mais lento em algum episódio ou outro, né? Mas ele tá contando uma história e durante as batalhas, se você mistura com a trilha sonora, fica impactante, né? Eu até fui dar uma conferida aqui pra ver onde é que tava. Ele tá na Crunchyroll, né? Quantos episódios que tem? Você sabe? São 3 temporadas, A primeira cara. temporada, a primeira eu maior acho que de todas. tem 72 episódios. E ela praticamente encerra o que a gente vai ver aqui nessa leva de 15 volumes aqui, 72 episódios. Aí depois eu acho que tem um filme, um OVA, né? Acho Tem que é um filmes OVA. e OVAs. Acho que é um OVA. E filmes. Aí vai pra segunda temporada. Tem. Aí acho que tem um filme e aí depois vai pra terceira. E aí, tipo, ficou... Não, Ele tem uma coisa meio Jojo, de tipo, arcos fechados, Não, assim, dentro dele? Assim, ele tem arcos fechados no sentido de objetivo. Então, sei lá, você vai ter o arco do torneio de iniciantes. E vai encerrar ali e acabou. Talvez seja até uma dica pra quem se sente pressionado a ler 1000 capítulos, né? Às vezes a gente fala que grandes objetivos aqui, eles têm que ser picotados aqui pra gente tentar assimilar. Talvez uma dica minha aqui pra quem quer consumir. Eu acho que o que a gente vai ver aqui em mangá, o que seria igual a 30 capítulos, 30 volumes, né, que vão ser 15 aqui pra gente aqui, é um bom arco, assim, a nível de você falar, cara, ó, se eu pegar isso aqui, eu entendi é o que o pessoal falava do One Piece até mais ou menos o Arlong, né, que tipo, você tem que, pra você entender, entre aspas, o One Piece, você tem que ver até o final do Arlong, que é aquele East Blue lá. Não sei se eu acho que pro Hajime no Ippo é mais completo ainda você ver esses 15 volumes, tá? Até porque... eu costumo falar isso aí do One Piece, que eu falo assim, se você não gostou até o arco do Arlong, então dropa, porque não é pra você. Tipo, o arco do Arlong, assim, pra mim, ali já tem a nata de One Piece do que você vai ver depois. Aqui seria mais ou menos a mesma eu coisa? acho que assim, tipo, esse volume 1, pra todo mundo que viu, assim, essa é a dinâmica, é um desafio, uma novidade, desafios e novidades e o resultado, se é superação ou não, daquilo lá. Então, isso vai ser exponenciado em metas. Então, assim, talvez pra pessoa que tá riciosa a 1000 volumes, tente encarar pelo menos até o torneio de novatos, pra ver se você vai. Que isso aqui vai dar 1 ou 3 volumes, sei lá. E depois, como, sei lá, gostou, ou tá meio na dúvida, ou tá suficiente, vai até a camada de título nacional. Ele vai, assim, um soft spoiler, ele vai disputar um título nacional. E aí, tipo, que é tipo um dos... Tem toda uma coisa assim. Isso já, tipo, meio que entrega a obra. Tem gente que fala... Qual que era? Acho que era Supernatural lá, que é infinito de temporadas. E aí, eu não assisti, tá? Mas a galera fala, assiste, sei lá, até a 4ª, a 7ª, não lembro, assim. Que é tipo, é o suficiente pra você ver o core e depois ele começa a ficar no esticadão, assim. Não que a Hajime no Ippo tem esticadão, que nem eu falei aqui, não é esticado. mas assim, é o suficiente pra você, tipo, fasear um entendimento, assim. Agora eu vou te falar, época boa era assistir na época o anime, a primeira temporada e aguardar ansiosamente pra uma segunda temporada que nunca vinha. Uns 6 anos de espera pra vir a segunda temporada. Demorou, né? E aí a gente ficava zoando, a Madhouse não gosta de fazer continuação. Por quê? Porque ela demora pra caramba pra fazer uma continuação. Mas na época teve algum motivo pra demora? Porque o mangá já tava bem avançado. Tipo, não sei quanto tempo OVAs, demorou pra- filmes. Acho que tem a qualidade técnica lá que eles fizeram, e eles fizeram com filmes, assim. Pra você aí, galera, fã de Demon Slayer e, sei lá, Chainsaw Man, que hoje tá esperando filmes, já existia essa Haikyuu prática assim, também, né? que a gente tá aqui na espera. Então, tipo, isso já existia e acabava sendo uma forma de vocês passar os lançamentos, né? Eles faziam um filme, davam uma segurada no ânimo, assim, da galera, né? Vocês recomendam começar pelo anime ou pelo mangá? A pessoa que... Depende, a pessoa gosta de ler mangá, assim, você pode ler mangá, mas você tem que lembrar que são mais de 1000 capítulos. Você vai ter esse ânimo todo pra ler mais de 1000 capítulos depois? Que eu falei, acho que o Sage tá meio pesado aqui na responsabilidade, né? Cara, casando com o mangá. Eu li o Detetive Conan, cara, eu li One Piece. Mas você vai me botar pra ler o Hajime no Ippo, aí pronto. Falando de passos aqui, eu falei um passo de cada vez, galera. Então, vê o primeiro arco. Gostou dele? Vê o arco, então, dele ser profissional. Tá gostando? Continua. Mas, tipo, assim, acho que é isso. Quem é do mangá, vai pro mangá. Quem é do anime, vai pro anime. Eu acho que não tem necessidade, sabe? Tipo, isso aqui só funciona no anime ou isso aqui só funciona no mangá. Os dois funcionam iguais. Mas tem diferenças? Quase nenhuma, assim, quase nenhuma. O canon é igual. Tem pequenas alterações, assim, de fluxo, ou de personagens, de situações, mas o core é, tipo, sei lá, 95% das coisas acontecem iguais. O anime não tem invenção, tá? Acho que nem tem filler. Acho que tem, assim, situações, assim, mas uma Não coisinha, tem, mas... tipo, umas mudancinhas, tipo... Assim, pegando um caso extremo de mudança, mas, sei lá, o Sanji lá, o rolê da perna... Não. Tipo, ele é bem mudança fiel, assim, mais. praticamente Acho que não, fiel o suficiente ao mangá, assim, tipo, ele é bem fiel, assim, no Agora, vai ter uma 4ª temporada de Hajime no Ippo? Acho que não, né? Mas... Isso é triste. Isso é triste. Acho que não, né? E tá tá cada vez mais distante, assim, a 3ª temporada saiu quando? 2010, Nossa, 11? 2009, talvez? 9?
Então, e a gente já passou aqui por 15 várias, anos aí, então, já. várias fases de anime. O mercado de animação agora tá focado em... A animação que era feita em 2009 é totalmente diferente da de hoje. E assim, tem grandes, né, nomes aí que estão pegando esse espaço do shonen, das adaptações, assim. Tem espaço, eu vejo assim, tipo, assim, até saindo um pouquinho assim, mas sabe esse movimento da Netflix de Bakihama, Kengan Ashura, assim? Eu acho que o Hajime no Ippo ainda talvez conseguiria voltar nessa animação, a 4ª temporada, né? Conseguiria, né, nessa cauda aí dos desenhos de luta, de esporte ainda, né? Principalmente de luta, assim, que é um gênero popular. Luta, né? É tipo a expressão máxima de antagonismo, né? O cara resolve na porrada, seja no boxe, seja na lutinha normal dos shonens lá. Você me lembrou aquele comentário sobre Pokémon, que cada Pokémon tem um tipo específico, um poder especial, e tem um Pokémon tipo lutador, que o poder especial dele é meter o soco em alguém. Jab direto, né? O Charmander lá, Torre de Fogo, amizade, né? O Grobomba, o Pokémon de luta, jab direto. Bom, a gente falou que era um mangá impossível, né? Pra quem gosta de mangá no Brasil, sabe que, cara, poucos mangás foram lançados com uma quantidade de volumes, assim, mais de 50 volumes, eu acho que se tiver 5, 6 mangás do Brasil é muito, sabe? Ah, não, assim, ó, a gente tá falando de um mangá de mais de 1000 capítulos também. Eu estico até pro mundo, viu? Hajime no Ippo, ele não tem serialização em muito país grande. Acho que os próprios Estados Unidos, acho que não teve. França deve ter, né? Porque França é o maior mangá, maior mercado fora do Japão. Por muito tempo eu cogitei aprender francês pra conseguir ler os Hajime no Ippo. Mas felizmente, né? Os sonhos podem virar realidade, né? E quem diria que chegou, né? É porque é questão de mercado. Como um mangá de mais de 1000 capítulos, em algum momento alguém pode cansar. Desistir de publicar, parar. Então vale a pena começar agora? E é sempre natural a cauda longa diminuir, né? Então, sei lá, você vai vender pra, tipo, número 1 pra 10 mil pessoas, não sei, tá no... Você tem empolgação inicial, né? E vai durar, vai seguir. Espero que sim. Como que você vai conseguir continuar? Eu acho que, assim, hoje a gente tem know-hows logísticos a ponto de conseguir viabilizar obras assim. Eu não acho que é impossível. Eu acho que sim, vai ter esse boom tradicional, mas chega uma hora... Tanto que o projeto que a gente tá falando aqui, né, da editora, eles falaram, ó, a gente vai trazer aqui os 15 primeiros, 2 em 1, né, então são os 30 primeiros volumes de quantos? Vai dar uns 77, se não me engano, acho que tá no 144 lá. 144, então... Não, 72 daria, né? 72, dá 72, então, então lá fora, então, no original são 144 volumes, e a gente vai até o 30, né, eles falaram que se compromissaram até o 30 aqui, que tipo, que nem eu falei, já é uma grande meta, é uma experiência bem justa pra quem, tipo, tem, e pra quem nem teria isso, ótimo, a gente tá tendo essa oportunidade. Depois dos 30, acho que depende um pouco de viabilidade de mercado, disso aqui tá sendo popular, e também de preços, a gente sabe, né, esbarra nessas questões de papel, assim, um mercado, né, que tem, assim, mas o que eu acho que ainda tem tipo, eu acho que nem vai ser um problema pro Hajime no Ippo, assim, mas hoje a gente tem possibilidades de quase que consumo sob demanda, tá? Então, com tantos projetos lá, por exemplo, lá, os financiamentos coletivos ou impressões já demandadas, que daria pra galera entrar nessa cauda longa e se compromissar, ou fazer um compromissamento total, assim, não sei. Aí é um rolê editorial de como resolver isso, mas por um lado também, eu não sei pra vocês, assim, não sei se eu tô sendo meio saudosista, mas eu acho que o mercado nacional hoje de mangás, hoje 25 aqui, final de 2025, né? A gente tá num momento meio saturado ou morno, assim, de grandes obras, assim. Eu acho que tem as coisas novas que estão saindo, como, sei lá, Jujutsu, Demon Slayer e tal, que algumas até se encerraram, né? E tem obras de cauda longa que estão aí sendo reimpressas e tal, mas eu acho que nesse nível de novidade que o Hajime no Ippo é pelo peso, pela história, pelo que tem, a gente não via há tempos no mercado, assim, um negócio assim. Eu acho que, assim, a gente chegou num momento que o mercado de mangá do Brasil, ele é muito consolidado. Correto. E aí, quase tudo que era importante saiu aqui. Então é difícil você ter um impacto tão grande. Grandes nomes, né? Exatamente. Eu acho que o último anúncio, e nem porque é uma coisa que não saiu ainda, mas o último anúncio que pra mim é quase tão importante quanto o Hajime é o Dragon Quest. Olha aí. Que a JBC tá com umas dificuldades lá pra poder aprovar as capas e deve sair no ano que vem. Mas assim... se você pensar em tudo que é mais clássico, no Brasil já saiu, sabe? Saiu Sailor Moon, que não saiu em lugar nenhum no mundo, sabe? O próprio Dragon Quest anunciado, a gente tem Jojo, a gente tem Hokuto no Ken, que é um clássico absoluto e que ninguém esperava que fosse sair no Brasil um dia. Né?
Mas o Hajime, eu acho que ele é uma exceção dentro das exceções ainda. Porque, cara, mangá com mais de 100 volumes no Brasil, só One Piece, sabe? Pô, é correto. Se você vê, assim, o Inuyasha tem a edição original dele, mas o Inuyasha no Japão é 56 volumes só. Então, é um ponto muito fora da curva, né? É até meio que chovendo molhado, assim, porque a gente, né, já tá, no momento a gente tá até pra quase receber já o volume 2, assim, e todos, é engraçado, assim, que como que a editora se posicionou nesse desafio, assim, porque ela posicionou em preço, né, então ela compromissou a deixar o primeiro volume quase no preço de um tanco hoje, né, então a gente tá um 2 em 1 aqui no valor de um, que é, tipo, já é usado por si só esse movimento, né. Um Jujutsu Kaisen deve estar uns 40 e pouquinho mesmo. E ela fazer isso não só em qualquer mangá, mas num mangá de tanta longevidade que nem esse aqui, né, então, tipo, ela tá meio que trucando ainda em cima, né, tá jogando um 6 em cima da ideia, né, tipo, então, tô bancando preço e num negócio que é longínquo ainda, né, então como que tem isso e, tipo, sei lá, eles conseguiram viabilizar isso como projeto, que nem eu falei, assim, acho que pra quem consome mangá, gosta da média aqui, isso aqui, cara, tá muito acima da média, assim, tipo, não é só porque eu luto box, tomei de porrada aqui e tô vendido por isso, mas é porque se você for sei lá, no Japão lá e pegar esses rankings de popularidade lá, gerais e tal, a gente tá no topo, a gente sabe que não é à toa, e ter um título com esse tipo de peso aqui, bancando essa ideia aqui é legal. O pessoal fala lá dos impossíveis, que era Hajime no Ippo, Kingdom, que também é gigantesco, né? Conan. Não, Conan não vai vir. Olha, você é realista. Conan não vem. Não vem. Gintama não vem. Gintama poderia vir. De todos esses longínquos aqui, o Hajime no Ippo era assim, por ele não ser tão fantasioso, ele esbarra com esse negócio da galera comprar o esporte pra querer se divertir, gostar acho que o problema dele é que, assim, tem uma galera que tem ainda, até hoje, bloqueio com anime de esporte. Tem gente que não gosta, vê, né? não gosta. Ah, não, isso aí também existe sempre uma limitação, né? Mas o que eu acho bem justo, cara, esse volume único aqui, que são os 2 primeiros aqui, já tem um arco praticamente inteiro de tudo que você vai ter. Assim, se isso aqui não te cativou, tipo, às vezes realmente não é pra ti esse tipo de mídia. Agora, se cativou, a parada ela vai ser exponencializada, né? Então vai só melhorar essa experiência com mais novidades, mais desafios e tal. Então, eu acho que isso é legal e eu assim, né, eu entendo o desafio, como que fala, logístico lá e financeiro de você viabilizar essa obra de cauda longa. Por exemplo, a gente tem o One Piece, que é tipo a exceção da exceção na regra. Jojo também é mega longínquo, só que ele é em arco, mas é separado, facilita, né? Pra pessoa acompanhar. Então é um desafio bem interessante, assim, de como que o mercado vai levar isso aqui. Felizmente a gente vai ter os 15, é uma garantia. Isso até foi bem importante pra garantir, ó, galera, isso aqui não é tipo fogo de palha, vou lançar 3, 4 edições e vai morrer, não. Eles já comitaram lá, se compromissaram com um projeto de 15 volumes, deram a opção das pessoas até assinarem, né, pra poder viabilizar, né, o capital lá pra continuar rodando. Então tem um compromisso feito já aqui. Isso é mega positivo, né, porque que seja talvez, sei lá, do 31 ao 60, se tiver que ser assim, que ótimo que seja assim, a gente vai fazendo conforme possível. Eu vou te falar que eu sou aquele cara que quando é lógico que quando eu anuncio alguma coisa que eu gosto muito, eu vou ficar muito feliz. Então, por exemplo, ano passado, no nosso cast de fim de ano, até comentei com o nosso amigo Mário, salve pra ele aí onde ele estiver. Alô? Pra mim, meu ponto alto do ano passado em relação a anime mangá, assim, tipo, de coisa que me deixou mais feliz, foi quando a própria MPEG anunciou Beck. Cara, e Beck é um anime da minha vida, assim, cara. Fiquei, tipo, muito feliz maneiro. E eu fui no evento do Hajime, né? Sem saber que ia ter Hajime. Eu sabia que eles tinham uma surpresa, que fizeram todo um marketing em cima. E eu tava muito curioso, né? Legal. E quando eles anunciaram o Hajime, teve gente que chorou, sabe? A galera foi lá vibrando. Se eu tivesse lá, eu teria chorado. Você teria desmaiado. E isso é da hora, porque você vê que, tipo, a parada, é um impacto muito foda na minha vida, uma obra que acompanha há 10, 15, 20 anos, não sei o quê. Então, fez uma galera muito feliz. Então, eu acho que essa transparência de você falar, a gente tem 30 volumes aqui, vamos ver o que vai ser depois. Eles vão ter que trabalhar muito esse marketing pra continuar vendendo e tudo mais, mas assim, a tentativa, uma coisa que, tipo, outras editoras maiores nunca tentaram e tal, eu acho muito bacana, né? Tem uns desafios até de curiosidade meio logística. Eu acho que essa edição 2 em 1, ela já existe, mas se eu não me engano, ela vai só até a 10ª. Então eles têm um desafio até de viabilizar isso aí, talvez seja referência até global. A galera vai pegar parte desse projeto e levar pra adaptar pra alguns outros países. Igual fizeram, por exemplo, com o Death Note Black Edition, né? A nossa é cópia de uma, acho que francesa ou americana, que era uma edição só daquele país e tal. Então, tipo, é isso, assim, acho que
é uma obra muito forte, assim, rankings, principalmente de popularidade, eles não são à toa, assim, né? É quanto uma obra... Acho que popularidade, no geral, tirando o contexto de ser bom ou não, de ser válido ou não, popularidade significa o quê? Que aquilo lá atingiu ela teve um alcance e ela, naquele alcance X, ela captou X, ela foi mais efetiva, né? Isso torna uma obra popular, né? Então, nem todos têm o mesmo alcance, mas às vezes converge. E o Hajime no Ippo, assim, pelo menos da galera que eu conheço de ler, vou copiar aqui o Sogeking, aqui um salve pro Mugi aí, que onde eles estiverem aí, que foi um dos caras também que eu fiquei na orelha, leia Hajime lá, ele leu mais de 1000 capítulos também, e é um pouco assim, todo mundo que eu conheço de verdade, que gosta, né, de shonen, de mangá, de não sei o que, e se comprometeu a tentar entender a história de coração aberto, assim, eu não vi ninguém ainda que, tipo, falou, cara, não gostei, não foi pra mim. Que você deu uma chance, é difícil você voltar, né? Pô, bacana. Então não é à toa, assim, isso é bem maneiro. Eu vou te falar, depois de 1000 capítulos, o cara falar, não, é ruim. O cara tem um problema. Não, pô, eu já vi gente falando que leu 1000 capítulos de One Piece e continuou achando ruim. Fala, você só tá querendo dar uma do contra, cara. Ou é tipo uma negação, é isso aí. Pô, não tem como. Porque se você acha ruim, você não chega no 1000. Ou é tipo assim, o cara que gosta tanto que, tipo, ele vai reclamar até do detalhe, porque ainda não tá no padrão. Ele gosta tanto daquilo que... Então, eu tenho um pouco disso, assim, eu sou fã e hater, né, de One Piece, assim, no sentido de que, cara, eu espero sempre, tipo, o melhor da obra, e às vezes o Oda entrega um negócio que eu não gosto tanto, mas na maioria das vezes, óbvio, ele vai muito além da minha expectativa. O cara é um G, né? Tem o meme do Oda gênio, né? Oda. Então... acho que é isso, curiosidade legal aqui sobre isso de novo, né, vai ser uma obra que vai tipo, aproximar um esporte muito legal, que é o boxe. Então é curiosidade de boxe aqui no geral, né, toda vez eu tenho que explicar, às vezes eu vou até deixar de curiosidade aqui, já que a gente tá fechando assim. O boxe olímpico, galera, não tem nocaute, assim, difícil, então quando vocês forem assistir uma Olimpíada, assim, não esperem nocaute, assim, esperem pontuação. Pontuação é golpe limpo, então o cara tem que acertar um golpe e coisa, às vezes quando o cara acerta, ele até levanta a mão pra, tipo, induzir o juiz que ele acertou, assim, e tal. Então, é isso, e no profissional, sim, que você vai ver porradaria. Então é uma curiosidade legal, assim, que eu vou deixar aqui pra acrescentar, mas sobre Hajime no Ippo, acho que é isso, galera, dê essa chance, quem for do mangá, dê essa chance no volume 1 aí e tal, acho que já assim, é mega suficiente pra você entender o argumento e ver se você quer continuar ou não. Se você for mais intenso ainda, cara, esse arco aí dessas 15 ou 30 volumes no original aqui, é um mega suficiente pra você falar, cara, ó, tá, eu já compreendi Hajime, do mesmo jeito que, sei lá, eu assisti Digimon temporada 1, você entendeu o que é Digimon e às vezes vai repetir o tal do One Piece lá no East Blue, sei lá, Naruto até lá, antes do Shippuden, assim, tipo, tem coisas assim que você, óbvio, né? Quando era bom. Você consegue expandir aquela essência, né? E é aquela parada de você continuar o negócio, né? Então você pegou aquilo, só quem manja daquilo vai poder ver o próximo passo, porque você tem que entender aquilo lá. Então, tipo, eu acho que é isso. É o esquema de pirâmide do anime. Um passo de cada vez mesmo, assim, não se compromete. O anime é uma ótima forma de entrada aqui também, então quem tiver lá, acho que tem no Crunchyroll, acho que tinha ou tem na Netflix também, então tá mega fácil, acessível hoje pra assistir assim. E caras, eu acho que em cima disso, assim, é meio que curtir esse fator novidade, principalmente pra quem não conhece, assim, cara, é muito legal essa jornada. Eu gostaria de tomar uma porrada, esquecer tudo, poder ler do zero. Esse é o argumento, cara. Quando você gosta muito de uma coisa, você fala isso, cara, essa coisa é tão boa que eu queria poder esquecer pra ter a primeira experiência. Infelizmente, pela minha saúde mental, tá cada dia mais perto esse dia de eu esquecer, poder ler do zero. Eu vou falar, é legal sim, mas eu fico com a única tristeza que não tem um live action disso aqui, né? Eu não lembro. Cara, cara, mangá em publicação desde 1990 e não tem uma versão live action. Pô, até One Piece tem live action, por que não pode ter anime? Quem sabe, né? E é fácil, tá? E isso... É fácil ter... Acho que tá no jogo teve versão... É melhor, mas aí fica a pergunta, é melhor ter um live action e ele ser ruim ou ficar sem live action? Não, faça um live action que seja bom, né? Pelo amor de Deus, né? Porque, né, às vezes a gente se decepciona. A gente gastou mais desde 1990. É que com boxe, a receita é muito pronta, assim, do drama da luta, do cara fazendo lá os movimentos. Cara, mas o live action da Ashita no Joe é bom. Por que não pode fazer um live action bom do Hajime no Ippo? Dá, tem espaço. É uma boa ideia. O Hajime no Ippo tem multimídia legais também, tem jogos aí, principalmente boxe. Eu lembro os jogos de Wii, que você lutava assim, era mega divertidos. Tem de Game Boy, enfim. Tem bastante coisa aí que absorveu legal aí a entremídias aí, acho que. E no principal, acho que o que eu fico assim feliz assim de compartilhar
assim, no meio de tanta coisa mediana, assim, que não tem problema, a gente tem que ter, né, média pra ter volume e aparecer os destaques aqui. Então é sempre legal falar, assim, de um cara pra mim que tá no pódio mesmo, assim, não é campeão do mundo aí, dos pesos pesados a todos, assim. Na verdade é peso pena ele. Mas acho que é isso, assim, cara. Pra mim tá num pódio, assim, muito bonito, assim, porque o negócio é muito forte pra mim, assim, galera. É bem legal mesmo. É isso aí. Bom, galera, é isso. Então você também deu o seu primeiro passo e vá conferir Hajime no Ippo, seja no anime, seja no mangá. Se você já acompanha, fala pra gente. Se você tem outros animes de esporte, focado em luta, ou qualquer outra coisa que você gosta também, que a gente citou alguns aqui também durante, pode falar com a gente sobre isso, discutir o que é bom, o que é ruim. Não gosta de anime de esporte? Tá errado. E acompanha a gente, né, nos nossos canais, como eu falei lá no começo. E espero que tenham gostado do cast e a gente se vê na próxima semana. Valeu, galera! Uou! Falou!